Ele era apenas um garoto normal, mas, quando reencarna em outro mundo, se torna um artista marcial mais forte daquela dimensão com a ajuda de uma habilidade cheat. O anime começa com o nosso protagonista chamado Feng, que, 10 anos antes, reencarnou de repente em um mundo diferente. Assim que chega, ele vê dois mestres de nível grande mestre à sua frente. Ambos eram de rank SSS, então esse grande mestre de cor roxa chamado Lee usa uma técnica para arrastar o outro para uma montanha e pensa que venceu. No entanto, o outro grande mestre se levanta e com uma técnica de artes marciais mostra a ele quem é que manda. De repente, a cena muda e vemos Feng em uma sala de aula. Pela sua expressão, parecia que ele tinha tido um pesadelo muito ruim. O professor de Feng estava na frente dele e ele sai dizendo que a prática para o exame de artes marciais começará no dia seguinte. A expressão de Feng era de se ver, parecendo que algo terrível havia acontecido com ele. Feng estava com seus amigos, mas de repente, outro amigo chega e lhe mostra um vídeo no celular. No vídeo, um garoto chamado Lee estava dizendo que iria mostrar algo a eles naquele dia, e que se ele morresse mostrando o lugar, era para se lembrarem dele. Ao ver o lugar no vídeo, Feng pensou: "Hey, foi exatamente esse lugar que eu vi no meu sonho, onde dois grandes mestres estavam lutando um contra o outro." Feng ainda não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Pouco tempo depois, ele pesquisa tudo isso na internet, onde descobre que em um mundo paralelo, existe uma dimensão onde artistas marciais fortes governam o mundo inteiro. Ele também descobre que quanto mais forte for o artista marcial, melhor será a sua vida. Isso significava que o exame de artes marciais que aconteceria em sua escola no dia seguinte estava de alguma forma relacionado a isso. Então, Feng decide que deveria participar desse exame, mas, para se inscrever, ele precisaria pagar $10.000. E como Feng reencarnou em outro mundo, ele deve ter recebido uma nova família. Ele só esperava que a sua nova família fosse um pouco rica, pois precisava participar do exame. Depois de procurar um pouco, Feng finalmente encontra sua família. Assim que entra em casa, ele vê sua irmã mais nova. Ele fica feliz ao ver a garotinha e começa a apertar suas bochechas. Algum tempo depois, a família se senta para comer e Feng pergunta ao pai: "Pai, posso participar do exame de artes marciais?" Ao ouvir a menção de artes marciais, o pai fica em silêncio por um momento e se levanta. Mas logo depois volta e, muito feliz, diz: "Tudo bem", e coloca $10.000 na frente de Feng. Não é que a família seja muito rica, mas, neste mundo, o pai de Feng é um bom homem que não reprime os desejos do seu filho. Vemos também que a mãe de Feng, que era dona de casa, começa a trabalhar para ajudar a ganhar dinheiro para as artes marciais de Feng. Na manhã seguinte, quando os amigos de Feng descobrem que ele pagou $10.000 para se inscreverem nas artes marciais, eles dizem que a família dele desperdiçou dinheiro à toa, pois não adiantaria de nada. Então, o professor aparece e diz que um garoto chamado Wang, que é um artista marcial muito bom, visitará a escola no dia seguinte. Ele também lhes dará algumas informações. E é Feng que tem que buscar o garoto na estação, pois o professor pediu. Em seguida, vemos Feng em casa, sentado tristemente, porque todo esse esforço estava custando muito dinheiro para a família. É quando vemos a mãe de Feng trazendo dois tipos de pílulas, chamadas pílulas de refino de sangue. Essas pílulas serão muito úteis no exame de artes marciais, mas são muito caras, custando até $400 por pílula. Nesse momento, vemos os atributos de Feng surgirem à sua frente e eles estavam bem baixos. Mas assim que ele toma as pílulas, ocorre uma explosão de energia muito grande dentro dele. Essa energia era tão intensa que até um criminoso a percebeu. Não podemos chamá-lo de criminoso, ele é um artista marcial muito poderoso que está mantendo uma garota em cativeiro. Do outro lado é mostrado Wang, que deveria chegar na manhã seguinte, mas chegou à noite. Wang veio mais cedo para capturar o criminoso e resgatar a garota. Enquanto isso, vemos Feng, que estava confuso e pensando no que estava acontecendo com ele. Ele sentia que seu corpo estava se refazendo, como se cada grupo muscular do seu corpo estivesse se quebrando e reconstruindo. No entanto, mesmo depois de tudo isso, ele não ganhou muito poder. Por isso, ele pensou que precisaria de muito dinheiro se quisesse aprender artes marciais. E a boa notícia é que as pílulas não se esgotavam depois de usadas. Na manhã seguinte, vemos Feng na estação com seus amigos para buscar o Senior Wang. Em pouco tempo, o Senior Wang chega. Wang, que tinha sentido a flutuação de energia, era tão inteligente que ao ver Feng, ele percebeu imediatamente que a flutuação tinha sido causada por ele. Mas Wang não fala muito sobre isso. Ele vai para a academia e faz um discurso muito inspirador, motivando todos os estudantes que estavam lá.
Assim que o dia termina, eles saem à noite. Wang dá o seu número de telefone para Feng e seus amigos que vieram buscá-lo e diz: se vocês se meterem em alguma encrenca, podem ligar para este número e eu farei o meu melhor para ir até lá. Em seguida, vemos Feng que teve que resolver algo em casa, por isso ele sobe para o andar de cima. Assim que Feng chega no andar de cima, ele vê o criminoso de alto escalão. Você deve estar se perguntando, como esse criminoso parou ali? Acontece que o criminoso estava morando ali de aluguel. O criminoso estava pensando se Feng teria descoberto que ele era o tal criminoso, por isso, ele primeiro chama Feng para dentro e espera silencioso por um momento, mas Feng o reconhece imediatamente como criminoso com recompensa pela cabeça. Ele rapidamente enviou uma mensagem para Wang, pedindo para ele vir o mais rápido possível. No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, o criminoso lança um ataque mortal contra ele e pensa que a cidade não era mais segura para ele. Todos me conhecem agora, ele pensava. E então, ele estava prestes a acabar totalmente com Feng para não sobrar nenhuma pista. Mas de repente, o poder de Feng, que ele obteve das pílulas, elimina todo o seu cansaço, e ele se levanta novamente. Desta vez, Feng tenta lutar contra ele, mas não consegue. O criminoso estava prestes a matar Feng de vez, mas de repente, o Sr. Wang chega e, com um único golpe, nocauteia o criminoso. Depois disso, a mulher é resgatada e levada. Naquela noite, vemos Wang pensando em como Feng conseguiu deter um criminoso de alto escalão por tanto tempo. Muitos suplementos bons foram encontrados com o criminoso, incluindo muitas pedras e pílulas de refino de sangue. Algumas dessas coisas ajudariam Feng a ser o número 1 no treinamento de artes marciais. Depois, Wang conta a Feng algumas coisas muito importantes. Ele explica quais pílulas devem ser tomadas em cada momento. Por exemplo, as pílulas de refino de sangue que Feng tomou devem ser usadas quando um praticante está no início de sua jornada. E o efeito dessas pílulas dura no máximo de 2 a 4 dias após a ingestão. Quando você finalmente se torna um bom artista marcial, você precisa de uma pílula chamada Elixir de Refino de Sangue, e também há outras pílulas usadas para os ossos. A função dessas pílulas é fortalecer os ossos gradualmente, e elas são as mais importantes para um artista marcial. Finalmente, Wang fala sobre uma pílula que é para os órgãos internos. Essa pílula é útil quando o corpo está passando por um avanço, breakthrough, pois não se sabe quando os órgãos internos podem ser danificados durante esse processo. Por fim, Wang avisa para nunca tomar esses medicamentos de forma aleatória. Existe um momento específico para tomá-los. Em seguida, vemos Feng sentado em seu quarto, olhando para as pílulas com grande felicidade. Ele mostra as pílulas ao seu sistema. Sabemos que há pouco tempo o sistema mostrava um valor de 400 para essas pílulas. Agora, com a chegada de todas essas pílulas, o valor total no sistema é de 2 milhões. Feng transfere alguns pontos dos 2 milhões para dentro de si, a fim de se tornar um pouco mais poderoso. E, finalmente, quando Feng mede seu poder, ele atinge 113 calorias. No dia seguinte, a seleção para o programa de treinamento de artes marciais já havia começado. O critério de aprovação para ser selecionado era a 112 de poder. Todos os competidores presentes estavam dando o máximo de si para alcançar o maior poder possível. Feng também se esforça ao máximo para passar no teste. Aos poucos, todos os competidores começam a desistir, mas vemos que Feng continua se esforçando ao máximo. Ao ver o poder de Feng, todos os competidores ficam em choque. Após o término do teste, é revelado que o nível de poder de Feng foi de 149. Esse nível de poder é quase o mesmo de Wang, e Feng o alcançou muito rapidamente. E agora, finalmente, era a hora de Feng mostrar seu resultado para a família. Quando Feng mostra o resultado para o pai, ele fica completamente emocionado. Seu pai e também sua mãe ficam muito felizes. Em seguida, é mostrado o cenário do dia seguinte, onde Feng vai após o seu Sr. Wang. Wang o parabeniza por ter passado no teste e apresenta Feng à filha de seu mestre. Depois, Wang fica um pouco emocionado e se lembra do passado, quando seu mestre ainda estava vivo. O mestre dele deu a vida para salvar a humanidade. Wang tentou salvar seu mestre dizendo que se ele fosse, Wang se casaria com a filha dele. Mas o mestre de Wang o repreendeu e foi embora, dizendo que ele estaria cometendo um pecado, pois ela era apenas uma criança. No presente, vemos o Wang, que de repente ataca Feng e diz que o corpo dele ainda está muito fraco. E como Feng havia passado com uma boa pontuação, Wang lhe indica algumas universidades onde ele poderia se matricular. Entre elas, Wang mencionou uma universidade chamada Mod University. Wang mencionou um total de 4 universidades, mas a Mod University é uma ótima opção. Pessoas literalmente muito fortes estudam naquela universidade, então a competição para Feng seria alta. Além disso, as pílulas de refinamento lá são um pouco mais baratas. Em seguida, vemos Feng na estação. Sua família e Wang vieram se despedir dele.
Logo depois, vemos Feng que finalmente chegou perto do Mod University. Feng fica chocado ao ver o portão da universidade de tão grande que era. Então, um sênior dele chamado Franklin se aproxima girando uma espada e diz que realmente é uma ótima universidade. Depois, ele diz que o portão serve para nos lembrar que, por maior que seja a nossa moral, capacidade ou o seu status, ela será sempre pequena diante da universidade. Descobrimos que Franklin é um rival de Wang, por isso ele também não trata Feng muito bem. Bem, em seguida, vemos Feng mostrando seu formulário na recepção para se matricular. A recepcionista fica surpresa ao ver que Feng havia alcançado o 2º nível de têmpera óssea em apenas um mês, pois pessoas muito talentosas levam até 6 meses para atingir esse nível. Quando a recepcionista faz outro teste em Feng para confirmar, ela descobre que ele não está no 2º, mas sim no 3º nível. Ao ouvir isso, todos ali presentes ficaram muito chocados. E como Feng estava em um nível muito bom, quanto melhor o nível, mais respeito a pessoa recebe. Por isso, ele recebe um hotel muito luxuoso para morar. Um estudante vizinho chamado Chong vem visitá-lo e diz Feng, seja bem-vindo aqui. Jong continua, dizendo: eu ouvi dizer que, quando seu mestre Wang se matriculou aqui pela primeira vez, ele derrotou todos em um único dia. Ele é realmente um artista marcial muito forte. E eu concordo que você é ainda mais forte do que eu, já que eu ouvi dizer que você está no 3º nível de têmpera óssea, enquanto eu sou apenas um artista marcial de nível 1. Depois de todas essas conversas, eles vão para um campo, pois todos foram chamados para uma reunião naquele local. Feng e seus amigos chegam a tempo, mas quem chega depois não é permitido entrar. Por isso eles começam a reclamar, dizendo que se atrasaram apenas 2 minutos. Mas, de repente, os professores chegam e liberam sua aura, fazendo com que todos fiquem em silêncio. O professor, muito zangado e sério, diz que quem se atrasou não pode entrar. A Mode Academy é muito rigorosa e esperamos que todos vocês sejam disciplinados. Em seguida, o professor diz que 20 pontos de crédito serão deduzidos de quem se atrasou. Para quem não tem ideia, um ponto de crédito custa $100 no mundo exterior, e um calouro recebe apenas 50 pontos de crédito na academia. Ao ouvir isso, quem se atrasou entra em pânico, então todos os professores chegam lentamente, cada um mais impressionante do que o outro. Assim que chegam, todos os professores liberam suas auras juntos, fazendo com que todos os presentes recuem. Mas nosso Feng aceita isso como um desafio e tenta permanecer ali, liberando seu próprio poder. Ao ver isso, os professores ficam impressionados e dizem: você ainda nem é um artista marcial, mas já é muito forte. Em seguida, vemos o diretor, que chega. Ele era um artista marcial de 8º nível e sua aura era completamente diferente de todos os outros ali presentes. Então, o primeiro professor diz que todos receberão uma pílula de refino de sangue de altíssimo grau e que o treinamento deles começará em breve. O setor de treinamento tem um total de 9 andares, mas como vocês são iniciantes, só tem permissão para ir até o 4º andar. Cada andar desse prédio é especializado em algo diferente, o que os ajudará a se tornarem bons artistas marciais. A regra principal da competição é que quem permanecer em um determinado andar no final será designado para a faculdade daquele andar. Basicamente, as pessoas têm que lutar umas contra as outras para subir, a fim de conseguir uma boa faculdade e um bom estilo de vida. Também é revelado que cada andar pode acomodar no máximo 400 pessoas, e se alguém chegar a outro andar após o tempo limite, será eliminado ali mesmo e terá 30 pontos de crédito deduzidos. Isso significa que quanto mais alto alguém conseguir ir, melhor será a faculdade que receberá. Na cena seguinte, vemos todos dentro do prédio. Feng diz: tudo bem, a luta começou e eu vejo vocês no 4º andar. Ao ouvir isso, Dong diz: ei, para onde você está correndo? Me leve junto! Vemos que Feng encontra muitas pessoas enquanto tenta subir, mas isso não era um grande desafio para ele. Elas eram tão fracas que Feng achava que até uma criança da 2ª série poderia derrotá-las. Enquanto subia, ele pensava se Wang não teria lhe indicado uma instituição errada, já que Wang havia dito que encontraria pessoas muito competitivas ali. No entanto, exceto por 1 ou 2, ninguém parecia realmente sério em aprender artes marciais. Do outro lado, vemos Dong, que estava lutando bem, mas de repente um gordo aparece e começa a morder a perna dele. Na cena seguinte, é mostrado um garoto que foi o primeiro a chegar no 4º andar. Não se sabe por quê, mas Franklin também estava lá sorrindo ao vê-lo. Dos cerca de 10.500 estudantes, apenas 100 ou 200 conseguem chegar ao 4º andar. Sabemos que um andar pode ter no máximo 400 pessoas, e o 4º andar estava enchendo. Feng ainda não havia chegado lá. Mas assim que Dong chega, Feng aparece 5 minutos depois. Feng chegou ao 4º andar, mas estava desapontado e muito irritado. Assim que chega, ele grita para todos: eu vim para esta instituição apenas para ter alta competição, mas estou vendo que todos aqui são fracos e uns idiotas de primeira. Ao ouvir isso, todos ali ficam muito zangados e começam a chamar Feng de louco arrogante. Vendo tudo isso, o diretor estava muito triste e pensando que nenhum bom aluno havia entrado naquele ano. Então, o diretor anuncia que quem derrotar Feng em meia hora ganhará 1 ponto de crédito.
Isso era tudo o que precisavam para ter uma razão para bater em Feng. Agora, todos se unem para atacar Feng por causa de 1 ponto de crédito. Mas, pessoal, não se esqueçam que nosso Feng atingiu o nível do seu mestre Wang. Então, Feng e Dong se unem e derrotam brutalmente todos os presentes. Mas, de repente, é mostrada uma garota de cabelo rosa que ataca Feng. Não se deixe enganar pela aparência dela, pois ela deu muito trabalho a Feng. Mas no final, Feng bloqueia isso usando o rosto de outro homem. Em seguida, uma garota de cabelo azul faz um plano que separa Feng e Dong, e Feng é cercado por todos. A garota de cabelo azul diz: "O que você vai fazer agora?" Então todos juntos atacam Feng. Feng estava tendo muita dificuldade em lidar com todos ao mesmo tempo. A garota de cabelo azul, por sua vez, ataca Dong. Como Dong estava repousando, ela derrota ele facilmente. Do outro lado, vemos os professores na recepção que estavam se perguntando como Feng, um garoto normal, havia se tornado tão poderoso, porque em seu histórico familiar não havia ninguém que pudesse torná-lo forte. Do outro lado, vemos Dong, que foi derrotado de forma brutal, e Feng estava tendo muitas dificuldades, pois cerca de 20 a 25 pessoas estavam atacando ele ao mesmo tempo. E Feng não podia usar o sistema na frente de todos, por isso ele toma uma pequena pílula que lhe dá um pouco de energia. Assim que Feng recebe a energia, ele começa a voar no ar. Nesse momento, o tempo limite para derrotar Feng se esgota. Por isso, Feng é declarado o vencedor. O diretor diz a todos para se lembrarem daquela humilhação, pois eles não conseguiram derrotar nem mesmo um artista marcial naquele tempo. E então, todos os estudantes que se qualificam são convidados a escolher seus próprios professores. Na manhã seguinte, vemos todos escolhendo seus professores. Vemos Feng, que estava confuso sobre qual professor escolher. Então a atenção de Feng é atraída por uma professora chamada Andrew. Essa professora só queria ter no máximo 20 alunos, para poder treiná-los bem. Quando Feng se aproxima, Andrew diz: "Eu aviso de antemão, se você se preocupa com a sua saúde, não venha até mim, porque já adianto, quem treina comigo passa por um treinamento muito rigoroso e nunca tem boa saúde." Andrew também sabia que o histórico de Feng não era de uma família rica, por isso, ela oferece: "Se você estudar comigo, estou disposta a te dar pílulas ilimitadas." E como Feng fez muitos inimigos na escola ao causar confusão logo na chegada, ele precisaria ser extremamente forte, senão seria morto por qualquer um. Depois de ouvir tudo isso, Feng não pensa muito e se matricula com Andrew. No dia seguinte, a aula particular de Feng começa, e ela começa ensinando a ele algumas coisas básicas. Andrew explica que para se tornar forte, é preciso abrir todos os canais do corpo para que o sangue tenha mais espaço para circular. Ela diz que primeiro, ele deve tomar pílulas protetoras de órgãos e pílulas de refino ósseo para que seus órgãos fiquem nas melhores condições, o que seria o ideal para ele atingir o ranking 1. Em seguida, Andrew dá a Feng algumas pílulas de refino, de sangue para abrir seus outros portões. Assim que Feng toma as pílulas de refino de sangue, uma energia diferente começa a fluir dentro dele, e seus outros portões também se abrem. Ele fica muito feliz com isso e diz: "Oh, Madame Andrew, estou muito feliz que você seja minha professora." Mas, por falar demais, ele leva uns 2 tapas e acaba adormecendo. Em seguida, é mostrada a cena do dia seguinte, onde Feng, Andrew e uma estudante, que era aquela garota de cabelo azul, estavam praticando chutes. Quando Andrew chuta e mostra aos dois, eles ficam chocados, pois o chute dela era muito poderoso. Então Andrew diz que para dar chutes como aqueles, é preciso focar o sangue em um só lugar, o que multiplicaria a força do chute por 10, tornando-o muito eficaz. Vemos Feng que, usando a cabeça, mistura sua têmpera óssea com o sangue e dá um chute muito forte em um só lugar. Mas o resultado é um pouco oposto, pois o pé de Feng acaba rachando. À noite, Feng vai ao hospital, mas seu pé ainda não estava totalmente curado. Ao tentar comprar as pílulas para curar os ossos no hospital, ele fica chocado com o preço, pois uma pílula para curar ossos custava cerca de $1 milhão no mundo exterior. Felizmente, ele havia ganho algum dinheiro ao derrotar todos os colegas de classe durante o teste e usa esse dinheiro para comprar as pílulas. Enquanto ele estava voltando, depois de gastar todo aquele dinheiro, 3 senhores aparecem. Esses senhores eram irmãos mais novos de alguém que o Wang havia derrotado. Por isso eles dizem que vão bater muito em Wang e mostrar a ele o grande erro que cometeu. Wang aceita o desafio, afinal, era uma questão de honra para sua professora. Em seguida, vemos todos num ringue de luta. Um senhor ataca Feng primeiro, mas Feng desvia do ataque e revida, acertando o próprio senhor. E sim, Feng ainda estava com o pé quebrado, mas continuava lutando. Em seguida, lembrando-se das palavras de sua professora, Feng pula e reúne toda a sua energia sanguínea em seus pés,
desferindo um chute muito perigoso neles. Com isso, os 3 seniores são derrotados de forma brutal. O árbitro fica chocado com a força de um novato. Então, temos uma reviravolta na história, pois o Lang estava assistindo a toda essa luta de longe. O Feng diz que se algum senior tiver um problema com o aluno dele, pode vir lutar diretamente com ele. Em seguida, vemos Franklin sentado com o Wang e Feng. É claro que Franklin estava ali por algum motivo relacionado a ele. Depois de um tempo, Wang diz que em breve haverá outro grande teste. Wang diz que não sabe muito sobre o exame, mas que Feng deveria se preparar o mais rápido possível. A cena muda e vemos todos na recepção. O professor estava falando sobre esse teste, dizendo que começaria em um mês e que envolveria a escola deles e outras 5 ou 6 escolas. Por isso, era muito importante que alguém da escola deles vencesse o teste, para que a reputação da escola fosse mantida. Quem vencesse essa competição ganharia muitas pílulas de alto grau e muitas pílulas de refino ósseo de braça, além de um bônus de 20%. Vemos que o diretor está depositando muita confiança na professora Engel, pois Feng está no time dela. Não se sabe por que todos têm tanta expectativa em Feng, mas ele vai receber um treinamento muito bom. Vemos que Feng treina muito rigorosamente por muitos dias. Ele até recebeu uma arma, mas não conseguiu usá-la bem. Ele chegou a destruir a academia uma vez enquanto tentava usar a arma. Mas com o tempo, ele aprende a usar a arma. E não apenas ele, mas muitos outros estudantes também estavam se aprimorando. E finalmente chegou o dia em que a luta ia começar. Essa partida era realmente muito importante para a Mod University. Para tornar a competição mais emocionante, o apresentador, que se apresenta como Luke, aparece. Luke diz que não é um torneio normal, então pede que o público se sente em silêncio, pois será uma partida muito intensa. A irmã mais nova de Feng também estava lá para torcer por ele. Na cena seguinte, vemos a irmã mais nova de Feng e alguns amigos se aproximando dele. Feng fica muito feliz ao ver a irmã mais nova e diz que precisa vencer a qualquer custo. Em seguida, vemos Luke, que diz que o torneio começou e que os líderes de todas as equipes subirão ao palco um por um. A primeira academia a chegar é a que os estudantes estavam vestindo roupas vermelhas. O nome dessa academia era Jango Academy, e o líder da equipe era Heng, que já havia sido um artista marcial muito perigoso em sua época. Pouco tempo depois, as equipes verde e amarela também chegam. Por fim, Luke chama a equipe de Feng e diz que essa equipe foi formada recentemente. O líder da equipe é Feng, um estudante completamente novo. Em seguida, são mostrados todos os capitães e seus confrontos, ou seja, como e em que formato eles lutarão uns contra os outros. Assim que o resultado aparece, é mostrado que a equipe vermelha enfrentará a equipe verde, enquanto a equipe azul enfrentará a equipe amarela. Depois que um de cada lado vencer, as finais serão realizadas. Na cena seguinte, vemos que o primeiro round começou. Os líderes das equipes vermelha e verde se apresentam. Sabemos que o nome do líder da equipe vermelha é Heng, e o nome do líder da equipe verde é Su. Su, sem hesitar, usa seus poderes mágicos para atacar Heng. Heng fica um pouco surpreso com o ataque repentino, mas o bloqueia. Em seguida, Su faz outro ataque chamado Choque Celestial, mas Heng, de alguma forma, salta e desvia do ataque. Com isso, Heng usa seu movimento característico chamado o Sol Nascente, mas desta vez Su bloqueia o movimento característico de Heng sem esforço. A plateia estava em choque, se perguntando o que aconteceria a seguir. Em seguida, vemos Heng, que de repente vai para trás de Su e coloca sua espada nele. Como a espada de Heng estava no peito de Su, Su pensou que seu jogo tinha acabado. Mas Heng afrouxou um pouco a espada, fazendo Su pensar que ainda poderia se salvar. No entanto, tudo isso era parte do plano de Heng. Assim que Su tenta se mover, Heng o derrota novamente. Em seguida, vemos Wang e Franklin juntos. Franklin diz: "Eu aposto que o seu aluno, Feng, não tem a menor chance de sobreviver ao segundo do round." Mas Wang manda ele se calar e parar de falar bobagens. E então vemos Luke, que diz: "Tudo bem, o intervalo acabou e agora é a hora do segundo round." Antes do início do segundo round, vemos a irmã mais nova de Feng se aproximar dele, chorando e dizendo: "Por favor, não vá, irmão." Basicamente, a irmã estava preocupada com ele, mas Feng diz que depois de ter chegado a tão longe, não pode desistir da arena.
A partida estava sendo transmitida ao vivo em todo o mundo. Vemos até o pai de Feng que tirou folga do trabalho para assistir o torneio. Do outro lado, vemos o repórter dando a primeira introdução de Feng. Assim como todo arquista marcial, o movimento característico de Feng era chamado o Rugido do Leão Lendário. E é considerado que apenas uma pessoa em 100 mil pode executar esse movimento. Então, o oponente de Feng pergunta: "Você realmente consegue usar isso?" Mas Feng não responde. Irritado pela falta de resposta, seu oponente se ofende e ataca. Mas Feng bloqueia o ataque como se não fosse nada. Feng estava escondendo seus poderes desde o início. Em seguida, vemos Feng fazendo algo muito inesperado. Ele divide sua arma em 2 partes e usa uma delas como faca para atacar seu oponente. Depois, Feng usa o movimento que sua professora o ensinou. Feng havia masterizado esse ataque. Por causa desse único ataque, a equipe amarela é eliminada e a equipe azul de Feng vence. E finalmente pode-se dizer que os inimigos de Feng não tinham mais o que falar depois de assistirem aquela partida. É revelado que Feng lutará na próxima partida também, pois sua luta ainda não havia terminado. Vemos o capitão da equipe amarela pensando que faria de tudo para descobrir o trunfo de Feng. Como um novato pode ficar tão forte tão rapidamente? E se ele usa ataques como aqueles, mesmo tomando muitas pílulas, não conseguiria se recuperar totalmente. Mas, de repente, vemos Feng se recuperando toda a sua força com apenas 2 pílulas. Vendo isso, o capitão fica assustado e diz: "Que tipo de pessoa é essa?" Então Luke diz que ele não apenas se recuperou com as 2 pílulas, mas também ficou mais forte do que antes. Ao ouvirem isso, o diretor e os professores ali presentes ficam muito chocados. E o diretor diz que ele deve ter o corpo de um monstro por conseguir digerir as pílulas tão rapidamente. Em seguida, vemos o início do segundo round, onde um membro da equipe amarela chamado Shen começa a atacar Feng, sem se apresentar, porque estava muito irritado. Como alguém que não treinou adequadamente por nem 2 meses pode ser tão forte? Shen continuava atacando, mas vemos que Feng estava se divertindo. Então Feng pula e desfere um chute reto no peito de Shen, nocauteando ele de primeira. E nosso herói venceu o segundo round com muita facilidade. Ao verem isso, a plateia fica chocada. Vemos Luke perguntando: "Feng, você ainda quer continuar?" Feng apenas acena com a cabeça. Então vemos o capitão da equipe amarela, que pensa que talvez tenha subestimado aquele cara. E sem sequer falar com o juiz, o capitão da equipe amarela vai até Feng e começa a atacá-lo. Feng desvia do ataque com dificuldade e reclama que ainda não tinha tomado pílulas para se recuperar. Mas não se esqueçam, esse é o nosso Feng, que tem um sistema de level up. Para surpresa de todos, ele começa a voar no ar novamente com a ajuda de algumas de suas habilidades. Os professores sentados ali se perguntavam onde ele encontrou tempo para praticar tanto em tão pouco tempo. E então, Feng desce e diz que a luta será muito fácil. Pouco tempo depois, vemos que a luta no ar era tão rápida que ninguém conseguia ver nada. A velocidade de luta dos dois era tão alta que a plateia não conseguia acompanhá-los a olho nu. Mas, de repente, vemos que o capitão da equipe amarela aumenta seu poder. Seu poder havia aumentado cerca de 10 vezes. Vendo isso, a multidão que estava torcendo por Feng muda de lado e começa a torcer pelo capitão. Feng tenta atacá-lo para interromper, mas nem sequer consegue se aproximar. O capitão havia atualizado seu truque secreto de artes marciais e assumido a forma de um leão. Por sua vez, Feng muda sua forma e assume a de uma fênix azul. A luta havia se tornado tão intensa que eles decidem encerrá-la com um último soco. Depois de se recuperarem um pouco, ambos socam um ao outro com todas as suas forças. No final, vemos Feng em pé, pois a energia sanguínea do capitão havia se esgotado completamente. Por mais difícil que tenha sido, Feng venceu um total de 3 rounds, e o torneio daquele dia termina ali. Do outro lado, vemos Wang e Franklin dentro de uma masmorra. Ambos estavam tentando coletar pílulas de alto nível, derrotando o chefe da masmorra. Wang disse a Franklin que ele é muito fraco, então Wang ficará com as pílulas boas. Vemos Franklin ficar irritado e, em seguida,
os dois aumentam seus poderes e avançam. Em seguida, é mostrado o dia seguinte, onde o torneio estava prestes a recomeçar. É mencionado que o nome de Feng estava entre as melhores performances da partida do dia anterior. E por que não estaria? Afinal, ele derrotou 3 pessoas em uma única rodada. Mas agora, Feng enfrentava um grande problema. Como ele havia jogado tão bem, foi emparelhado com pessoas de alto nível. O problema não era ter sido emparelhado com pessoas de alto nível, mas sim que ele teria que lutar contra seu próprio sênior na próxima partida. Feng vai rapidamente para a sala de descanso e encontra seu sênior, Jingdu, contra quem ele teria que lutar. Feng diz que não quer lutar contra seu sênior. Mas Jingdu explica que as capacidades dele são muito grandes e que um artista marcial nunca deve fugir de uma luta. Não importa quem esteja na sua frente, você deve derrotá-lo. E se você não fizer isso, terá muitos problemas nas masmorras. Eles ficam chocados ao ouvir a menção de masmorras, pois Feng e seus amigos ainda não tinham ouvido falar sobre elas. Deixando esses assuntos de lado, o sênior diz para ele nunca revelar seu trunfo antes da luta final. Seria melhor deixar os amigos dele irem para a próxima luta e ele descansar um pouco. Feng também acha que lutou muitas partidas e que deveria seguir o conselho de seu sênior. Então, em vez de ir para a próxima partida, ele permite que seu amigo Dong e os outros amigos entrem. Vemos que a luta recomeçou, e no segundo torneio, primeiro, um cara do grupo de cor vermelha e a garota de cabelo azul. Não consigo lembrar o nome dela, então vamos chamá-la de a garota de cabelo azul. A luta entre os dois continua por um bom tempo, mas no final, a garota de cabelo azul chuta o corpo do garoto do grupo vermelho com muita força e ele não consegue mais lutar. A equipe azul vence a primeira partida. Mas em seguida, o capitão da equipe vermelha entra, e a luta seria entre o capitão da equipe vermelha e Dong. Assim que a luta começa, Dong ataca o capitão, mas o capitão é capitão por um motivo. Ele bloqueia o ataque de Dong com muita facilidade e estava prestes a desferir seu ataque especial nele. Dong não tinha como parar o ataque. Depois de ser atingido pelo ataque, Dong perde, mas ele não fica desmotivado, porque sabe que seu amigo Feng vai dar conta de tudo. O capitão da equipe vermelha não para e pede outro competidor. Desta vez, uma garota chamada Cheng da equipe azul entra. Cheng começa a atacar o capitão assim que entra, mas o capitão desvia do ataque. Em seguida, vemos o capitão atacando ela, mas Cheng desvia do ataque. De repente, Cheng ataca-o novamente com uma haste, e desta vez, Cheng enfia a haste no peito dele. Cheng perde, mas não fica triste, pois a plateia e todos os seus colegas de equipe estavam apoiando-a. Eles diziam que, embora ela tenha perdido, ela deu o seu melhor e se esforçou ao máximo. Nesse momento, vemos Wang e Franklin que estavam correndo muito rápido. Eles haviam encontrado uma pílula de nutrição sanguínea muito boa, mas estavam sendo perseguidos por artistas marciais de 5º nível, e havia muitos deles, e por isso, os dois juntos não conseguiriam derrotá-los. Então, Wang é forçado a abandonar a pílula. A cena volta para a arena. A equipe azul estava se esforçando ao máximo para vencer, mas o cara que veio no lugar do capitão da equipe vermelha era muito forte e havia derrotado um membro da equipe azul em menos de 2 minutos. Estava ficando difícil para o time de Feng chegar à final. Vemos Feng que estava muito irritado e pensando no que fazer agora. Mas, no final, a equipe azul vence alguns rounds, o que os classifica para a final. O time de Feng havia garantido seu lugar na final, mas a maioria dos membros do time de Feng estava muito ferida. Então, o professor chega e diz para todos não ficarem desmotivados. E Feng diz algumas palavras motivacionais para todos, o que os motiva novamente. Então o aluno pergunta ao professor quem serão os 3 alunos que irão para a final. O professor diz que a decisão será do líder deles, Feng. A maioria dos alunos estava ferida, então uma garota levanta a mão e diz: Feng, se você quiser eu posso lutar. Mas a professora dela estava um pouco preocupada, porque ela era muito gentil. Do outro lado, vemos nas mídias sociais que havia muita expectativa sobre o torneio final. Finalmente, chega o dia em que o torneio final começa. Vemos os 2 artistas marciais, que eram boxeadores.
O cara que veio do time de Feng se chamava Jinwu. Ele não é o Jinwu de Solo Leveling, mas esse Jinwu também era muito poderoso, porque sua especialidade era velocidade e agilidade, e com isso, ele consegue desferir bons golpes em seu oponente. Pelo estado do torneio, parecia que o Jinwu ia vencer, mas, de repente, o oponente dele sobe de nível e o derrota em apenas 1 segundo. E de forma estilosa, ele diz que ficará ali para o segundo round também. E para o segundo round, Feng envia a mesma garota, cujo nome é revelado ser Shen. Ela se aproxima e diz que vai derrotá-lo, então ele deveria se render logo. Mas o oponente a subestima, pensando que ela é uma garota delicada. Ele usa um soco de fogo em Shen com a ajuda de sua magia, o que nocauteia ali mesmo. Assim que Luke estava prestes a dizer que a equipe azul havia perdido, algo muito inesperado acontece. Shen começa a se levantar porque sua pílula de recuperação estava lhe dando força novamente. Shen se recuperou, mas seu oponente desmaiou porque havia usado muita magia. Por isso, cada equipe havia vencido um round. Em seguida, um dos caras mais fortes da equipe vermelha é chamado. Assim que ele chega, começa a chover socos em Shen. Mas Shen não se segura e tenta seu movimento especial ali. O movimento era realmente tão poderoso que cada ataque atingia o oponente. Parecia que a equipe vermelha ia perder, mas, de repente, o cara agarra o pé de Shen e a joga no chão. E desta vez, ele usa um movimento que é um tesouro de sua família. Se Shen fosse atingida por esse movimento, ela poderia ter morrido ali. Mas Feng chega na hora certa e impede o ataque. E depois, Feng mostra a ele como ele pensava que poderia vencer o torneio, pois em 2 minutos, Feng o derrotou brutalmente. E agora, a batalha finalmente será entre os 2 líderes de equipe. O capitão da equipe vermelha, Hang Shu, começa a atacar Feng sem se apresentar, e Feng usa seu movimento especial, Frenesi de Ruptura de Sangue. Mas Hang Shu também bloqueia o ataque com um movimento próprio, que para o ataque de Feng no meio do ar. Em seguida, vemos Feng que tenta atacar novamente, mas Hang Shu aparece por trás dele e o atinge na cabeça com um bastão. Feng é atingido com muita força e sofre muitos ferimentos, mas ele toma algumas pílulas em segredo e se recupera muito rapidamente com a ajuda do seu sistema. E agora, ele estava pronto para revidar novamente. Do outro lado, vemos Wang e Franklin em uma cama de hospital assistindo ao show na TV e perguntando como Feng estava se recuperando tão rapidamente com apenas 2 pílulas. De volta ao campo de batalha, vemos Hang Shu, que havia desferido muitos ataques em Feng. Feng não consegue desviar do ataque e cai no chão. Feng agora estava em um estado tão ruim que não conseguia se mover ou sequer falar. Quando parecia que tudo tinha acabado e eles iriam perder o torneio, do nada, ele entra no sistema e se recupera totalmente. Agora você pode chamar isso de magia do sistema ou de habilidade cheat. Mas no mundo exterior, ele mostra a todos que tomou uma pílula de recuperação. Então Hang Shu diz que nenhum de seus ataques antigos funcionarão nele. Mas Feng estava muito zangado e revela seu trunfo ali, desferindo um ataque muito perigoso. O nome do ataque era O Tigre Quebra o Exército. Hang Shu não esperava que esse ataque pudesse ser tão poderoso. Esse único ataque decidiu que Feng venceria a partida. Com isso, a primeira parte do torneio termina, e Luke diz que a parte 2 virá muito em breve. Feng percebeu o quão difícil era tudo isso, mesmo com o sistema. Por isso, ele começa a depender menos do sistema e se esforçar muito mais por conta própria, a fim de se tornar muito forte. Algum tempo depois, vemos Feng e seus amigos indo embora. Então, muitos amigos que finalmente se recuperaram chegam, e eles ficam muito felizes e parabenizam Feng. Pouco depois, os amigos se despedem e voltam para suas respectivas casas. Feng finalmente estava no trem indo para casa. Lendo o jornal, Feng diz que ficou em segundo lugar nessa partida. Então, Dong diz que ele poderia ter ficado em primeiro lugar. Você só precisa derrotar a Wang. Feng estava cheio de entusiasmo e diz que faria qualquer coisa para derrotar seu irmão mais velho. Naquela noite, em um momento muito carinhoso, vemos Feng finalmente indo para casa com seu pai e com sua mãe. Em seguida, é mostrada a manhã seguinte. Feng acorda muito relaxado e feliz porque finalmente estava em sua própria casa depois de todos aqueles dias. Ele conta que lutar todos os dias fez com que o sistema subisse de nível, mas isso lhe custou 10 milhões. E para piorar, o sistema estava pedindo 1 milhão para a próxima atualização. Assim que Feng sai, um carro preto para de repente. Um oficial sai e diz que eles têm uma grande oferta para Feng. Como ele jogou tão bem e honrou o nome do Mod Institute, eles gostariam de presenteá-lo com uma casa nova em nome deles. Feng fica chocado ao ouvir isso e pensa, nossa, isso é ótimo. Ele preenche todas as formalidades e se certifica de que é uma transação legal. E finalmente, Feng leva seu pai, sua mãe e sua irmã mais nova para sua nova casa. A casa nova era realmente tão grande e bonita que seus pais não conseguiam acreditar.
Mas Feng diz: não se preocupem, isso foi obtido de forma totalmente legal. Ao ouvir isso, sua irmã mais nova vai logo escolher seu quarto. Poucos dias depois, o Ano Novo chega. Todos estavam comemorando o Ano Novo. Feng também estava sentado com seus amigos e dizendo que havia ficado em segundo lugar. Então, Feng recebe uma ligação de um velho amigo, que o convida para um jantar em família. Feng olha para os rostos de seus amigos e diz: não se preocupem, eu levo vocês comigo. Algum tempo depois, Feng e seus amigos chegam ao local onde foram convidados. A entrada parecia um lugar diferente. Basicamente, a aura de lá era um pouco perturbadora. Então, um garoto com muito ego passa por eles. Não se sabe porquê, mas aquele garoto disse algo a Feng e seus amigos antes de ir embora. E finalmente, o Eng chega e diz a Feng: muito bem, você jogou muito bem, e seja bem-vindo. O Eng diz que os estudantes daquela academia são muito arrogantes, e que, a propósito, ele queria pedir a Feng para mostrar a esses alunos onde é o lugar deles, assim como ele fez na Mod Academy. Você precisa mostrar a esses estudantes onde é o lugar deles. Mas o torneio de Feng havia acabado de terminar. Então, ele tenta recusar, dizendo que não queria lutar. Mas o Eng diz: não se preocupe, você não terá que lutar de graça. Em troca, você receberá algumas pílulas de refino de sangue de alto nível. Feng pensa por um momento e considera que, se ele conseguisse algumas pílulas de refino de sangue, seus gastos diminuiriam. Depois de pensar um pouco, ele concorda. Em seguida, Feng entra na academia com seus amigos e o Eng e fala diretamente com o diretor. Feng apresenta uma proposta ao diretor. Ele diz que é da Mod Academy e que pode derrotar os alunos deles. Eu quero lutar contra os seus alunos. E os alunos que não prestam, você deve expulsá-los desta academia. Porque esses alunos só vieram aqui para se divertir e passar o tempo. Em vez deles, use as pílulas de refino de sangue e todos os itens essenciais com os alunos que realmente querem aprender artes marciais e estão interessados nisso. Então, vemos a diretora, que diz: tudo bem, eu aceito a sua proposta. Em seguida, vemos um Eng, que estava dentro da academia e diz que eles vão organizar uma luta. Durante a luta, eles serão eliminados gradualmente e quem sobrar no final será o rei daquela escola. E como sabemos que os alunos da Nangugu Academy, essa academia, têm muito ego, eles dizem: tudo bem, vamos ver qual academia pode nos derrotar. Em seguida, vemos que a luta começa. Um cara era da Mod Academy e o outro da Nangugu Academy. Mas para ser sincero, a luta foi completamente unilateral, porque o amigo de Wang estava quase no nível dele. Por isso ele o derrota facilmente. Ele usa uma magia de artista marcial para criar uma corda, agarra o oponente e o derrota. Se quisesse, ele poderia ter ido para o segundo round, mas ele recua e diz para deixarem Feng ir. Então vemos o nosso Feng, que sobe no palco e diz: vamos ver quem tem coragem de lutar contra mim. Feng estava trazendo tudo isso de propósito para que eles também pensassem que Feng tinha um pouco de ego. Então uma garota com um nome muito estranho se aproxima para lutar contra Feng. Feng zomba do nome dela e diz que ele é realmente muito ruim. Com isso, o ego da garota é inflado e ela começa a atacá-lo. Mas o nosso Feng desvia facilmente e, ao mesmo tempo, tira sarro dela. Para não perder tempo, ele a derrota com um único golpe. Para o terceiro round, um cara de cabelo grisalho se aproxima e estava prestes a dizer algo, mas Feng o derrota com um único golpe. E depois ele diz: não há lugar aqui para crianças. Vemos a multidão que estava muito irritada com Feng. Então, para o quarto round, outro artista marcial chega. Suas flamas e sua aura podiam ser sentidas assim que ele se aproximou. Feng diz: isso sim é um oponente. Agora eu vou me divertir lutando. Feng joga sua arma para o lado e diz que lutará de mãos vazias. Mas depois de desferir muitos socos, as mãos de Feng começam a sangrar muito e doer. Mas as mãos de seu oponente não sofrem quase nada. E como Feng estava lutando por diversão e não usando seu poder, isso lhe causa uma grande desvantagem. Porque o oponente de Feng desfere seu ataque mais perigoso no momento exato. Feng não teve chance de escapar dali, e o ataque o queima completamente. Ele estava tão fraco que não conseguia se levantar. Mas ele se levanta de alguma forma, e com toda a sua força, os dois começam a lutar com os punhos. No final, eles soqueiam um ao outro, usando toda a sua energia. Mas vemos que toda a energia de Feng havia se esgotado, e Feng não podia ser a possibilidade de perder, porque seu mestre Wang o havia mandado vencer. Então, Feng ataca o oponente com a cabeça, e continua atacando até que ele se renda. Vemos que Feng perdeu o controle, e o derrota à base de pancada. O Wang fica muito surpreso ao ver essa luta. Então Wang para Feng e vai até o palco dizendo: se alguém tiver coragem, pode desafiar Feng agora. Mas depois de ver a loucura de Feng, ninguém queria ir. Vendo isso, Wang diz que se vocês só têm essa coragem, por que estavam sendo tão arrogantes? E finalmente os alunos daquela academia percebem que ainda tem muito que aprender. No dia seguinte, vemos Feng andando, quando a professora Lu de repente o chama e diz que tem algo muito importante para tratar com ele. Lembre-se de vir ao meu escritório. Feng não entende o que a professora Lu poderia querer com ele.
Mas assim que ele entra na academia, ele vê Franklin batendo em alguém. Basicamente, era uma luta de teste para testar o próprio poder. Então Franklin diz, e aí Feng, você quer me bater também? Pode vir. Mas, de repente, a professora Lu o nocauteia com um único soco. Em seguida, vemos Feng indo com a professora Lu. A professora Lu lhe conta algumas coisas importantes. Nós queremos deste lugar para o avanço, Breakthrough. E o mais importante que eu quero te dizer é que um artista marcial de terceiro nível, como você viu o Franklin, que é um artista marcial de terceiro nível, é tão forte que pode lidar com 10 artistas marciais de nível médio ao mesmo tempo. E pelo que sei, você está a apenas um pouco de alcançar o terceiro nível. Por isso, criamos um campo de concentração aqui. Se você quiser, pode ir lá e fazer o seu avanço. Mas quando Feng pergunta o preço daquele lugar, ele fica chocado ao ouvir. Mesmo assim, ele concorda em fazer o avanço lá, pois não tinha outra opção. Quando Feng se senta dentro da câmara para meditar, vemos algumas partículas azuis voando, que multiplicam sua meditação por 100. Então, Feng medita em todos os seus canais de mana ao mesmo tempo e os conecta, o que o faz alcançar o terceiro nível. E depois de alcançar o terceiro nível, ele fica tão feliz que pede a Madame Andrew algumas pílulas de mestria de sangue de terceiro nível, mas a professora Lu o ignora e vai embora. Em seguida, vemos o diretor da Moody University, que estava dizendo que havia chegado a hora. O governo havia ordenado que eles enviassem alguns alunos para as masmorras. Mas os outros professores duvidam muito disso e dizem que pode ser muito perigoso, pois eles não sabem o que pode haver dentro das masmorras. Quer a gente envie os alunos ou não, teremos que ficar de olho neles. O que pode sair das masmorras, o nosso mundo não está preparado para isso. Do outro lado, vemos Feng, que estava indo para um treinamento secreto que era apenas para aqueles que haviam alcançado o terceiro rank. De repente, Su se aproxima e pergunta a Feng se ele viu a professora dela em algum lugar. Feng diz, não, eu não vi. E em seguida, Su e Feng vão para o subsolo. Assim que chegam lá, eles veem os corpos de 2 mortos sendo retirados de um caminhão. Eles ficam chocados ao ver aquilo, se perguntando como alguém poderia morrer daquela forma. E essas casualidades aconteceram dentro da masmorra. Vemos a professora de Su, cuja mão estava gravemente cortada. Então o diretor diz que 6 artistas marciais de nível muito alto desapareceram. Feng estava completamente chocado e pensando no que poderia haver na masmorra que estava matando tanta gente. Algum tempo depois, eles realizam um funeral, pois eles morreram fazendo uma boa ação. Os amigos e familiares dos mortos estavam chorando ali. Na manhã seguinte, é mostrado o mesmo professor que estava explicando a todos os alunos o que havia dentro das masmorras. A professora diz que o conceito de masmorra surgiu cerca de 800 anos atrás, quando um grande terremoto abriu o portal da masmorra. E quando eles tentaram entrar, muitas pessoas morreram logo na entrada. Há rumores de que artistas marciais de nível 8 vivem na entrada. Também é revelado que existem 22 masmorras neste mundo que podem conter feras muito perigosas sobre as quais nem sequer sabem. E também se acredita que há alguns recursos muito valiosos dentro dessas masmorras. Em seguida, a aula termina e vemos a professora saindo. Su ainda estava muito deprimida por causa de sua professora. Mas a professora diz, não se preocupe, se eu não puder te ensinar, a professora Lu certamente o fará. Mas então, vemos a professora Lu que diz que primeiro vai testá-la e só depois verá se deve ensiná-la ou não. Nesse momento, vemos Feng que começa a falar bobagens, para que Su não se sinta mal com as palavras. Vemos a professora Lu dando um pergaminho para Feng e dizendo que quando ele descer para a masmorra, encontrará um homem velho com cabelos brancos e ele deve entregar o pergaminho a ele. E não se esqueça de dizer a ele que os seus filhos ainda o amam. Na cena seguinte, vemos Feng em uma loja pedindo algumas pílulas de alto nível. Depois de comprar algumas pílulas de alto nível, eles estavam finalmente prontos para ir para a masmorra. E finalmente era o dia em que eles iriam para a invasão na masmorra. Feng Ping não estava sozinho. Alguns de seus professores e alguns de seus amigos bons também estavam indo. Antes de irem, o diretor disse que havia chegado a hora de mostrar tudo o que eles aprenderam até agora. Eu confio totalmente em vocês para completarem esta invasão. E depois disso, eles pegam um ônibus e chegam à masmorra. Mas durante a viagem, havia uma atmosfera muito tensa entre eles porque eles sabiam que não estavam indo para passeio ou para um jogo. Aquele era um lugar onde algumas pessoas já haviam morrido. Eles finalmente chegam perto da masmorra. O professor desce primeiro e entrega um cartão especial que os dá a entrada ali. Assim que entram, havia um lobby muito grande, onde havia um prédio no meio com muitas missões escritas. Todas as equipes presentes tinham que decidir qual missão cada uma cumpriria. Havia também um lugar onde eles podiam trocar ou vender itens raros. Assim que eles entram, os guardas são muito rigorosos. Feng sente algo muito estranho e antigo assim que entra. Então, os guardas ali presentes dizem que o lugar é muito perigoso. Se vocês cometerem um pequeno erro, a morte de vocês será certa. Eu quero dar uma sugestão. Não importa o que aconteça, nunca se separem, senão vocês podem acabar morrendo. Com isso, eles ficam muito mais cautelosos e entram. Ao entrar, eles veem um portal vermelho. Sem perder mais tempo, Feng decide ir primeiro.
Assim que Feng toca no portal, ele fica chocado. Ao ver Feng assim, todos ficam assustados e pensando se algo tinha acontecido com Feng. Mas Feng diz: relaxem, relaxem, eu só tava brincando. Irritado com isso, um amigo de Feng o chuta pra dentro. Assim que Feng entra, ele vai parar em um lugar estranho, que era um pequeno espaço e que era totalmente feito de magia. O professor diz que o lugar se tornará perigoso aos poucos. Fiquem todos muito atentos, porque aqui vocês só podem proteger a si mesmos. A propósito, Feng, eu quero te dizer uma coisa. Este lugar costumava precisar de 2 pessoas para ser controlado. Indo um pouco mais adiante, eles encontram o guia deles, chamado General Bow. Indo um pouco mais adiante, eles veem algo parecido com uma cidade muito grande. O General Bow diz a todos que costumava ser um lugar muito pacífico, mas desde que os inimigos começaram a atacar, este lugar se tornou muito perigoso. Se formos ver, os ataques neste lugar aumentaram cerca de 6 vezes apenas no ano passado. Em seguida vemos outro homem velho, que apresenta o lugar a todos primeiro. Ele diz que é muito importante que eles conheçam o lugar antes. Este lugar é tão perigoso que se alguém morrer aqui, não há sequer lugar para enterrá-lo. Então, vemos o professor, que diz: Feng, agora você terá que ir um pouco mais adiante sozinho. Feng fica chocado e diz: o que o senhor está dizendo, professor? Mas o professor diz que ele é o aluno mais forte da geração deles e que ele também disse que queria ser como o Wang. Então, eu te digo, o Wang também foi sozinho em uma masmorra e derrotou monstros de nível 5. Por isso, você terá que correr um pequeno risco. Então, o Feng decide ir sozinho. Mas assim que ele está prestes a avançar um pouco, ele se perde naquele lugar. Ou seja, nosso Feng está completamente separado de seus professores e amigos. E agora, a única opção de Feng é encontrar seus amigos. Ele avança um pouco procurando seus amigos, mas de repente um guerreiro mascarado o ataca. E nosso Feng era muito rápido, por isso ele o nota e o derruba com um único golpe. Feng sobreviveu de novo, mas assim que ele se aproxima e olha o medalhão do guerreiro, ele percebe que era um guerreiro de nível 3. De repente Feng ouve um barulho e se esconde nos arbustos. Feng estava olhando escondido. Havia chegado mais guerreiros mascarados que ficaram muito zangados ao verem seu companheiro morto. Feng fica muito tenso atrás dos arbustos e pensa que se eles encontrassem, ele estaria em apuros. E é isso que acontece, porque os guerreiros podiam sentir sua aura. E eles descobrem que Feng estava escondido atrás dos arbustos. Agora, Feng foge dali o mais rápido que pode, mas os guerreiros o perseguem. E não é que esses guerreiros fossem fracos, eles eram muito fortes. Feng apenas continuava correndo esperando que seus amigos o encontrassem de alguma forma. Do outro lado, vemos o professor e seus amigos que encontram o mesmo corpo morto que Feng havia matado. Eles também estavam procurando por Feng, e o professor percebe que se Feng o matou, ele deve estar em uma grande enrascada naquele momento. Do outro lado, vemos Feng, que ainda estava correndo e chega a uma área aberta. E de repente, uma criatura muito grande, parecida com um leão amarelo, aparece na frente de Feng. Como se não bastassem os guerreiros atrás, agora viu um leão. Feng pensou que a sua vida ia acabar ali, mas de repente vemos que o leão mata todos os guerreiros que estavam atrás, derrotando-os com um único ataque. Depois disso, o leão vai até Feng e começa a encarar ele, pronto para matar. Mas, depois de um tempo, Feng percebe que o leão não estava olhando para ele, e sim para onde seus pedras mágicas. Então Feng não perde o tempo e joga a pedra mágica para longe. Com isso, a criatura vai atrás da pedra. E observando o momento, Feng foge dali o mais rápido que pode. Ele estava pensando que as criaturas ali eram bem burras. Mas de repente, os pés de Feng ficam presos no chão, porque a criatura parecida com o leão o havia pego. E agora a criatura estava agarrando Feng e absorvendo toda a sua energia vital e a sua ki de dentro dele. Com isso, Feng começa a ficar fraco aos poucos. Mas como Feng tem um sistema, a sua ki era muito maior do que uma pessoa normal. Por isso, a criatura fica muito surpresa e se perguntando por que essa ki não acabava. A criatura absorve toda a ki que queria e quando se sente satisfeita, adormece ali mesmo. E a ki de Feng ainda não havia acabado, porque digamos que graças ao seu sistema, ele tinha ki infinita. Do outro lado, um membro da equipe estava procurando por Feng e sabia que havia um monstro naquela floresta que era de um nível acima de um artista marcial de nível 8, e se Feng Peng tivesse um confronto com ele, não havia chance de sobreviver. Do outro lado vemos Feng, que ainda estava dando um pouco da sua energia vital para o leão de vez em quando para que ele continuasse dormindo. E em seguida, Feng vê alguns guerreiros parecidos com aqueles que o estavam perseguindo há pouco tempo passando por ele. E então, Feng decide usar a ajuda do leão para matá-los. Vemos Feng, que desvia a atenção do leão por um momento e o leão mata todos eles em 2 minutos.
Depois, ele volta a dormir. E Feng furtivamente pega todos os itens importantes dos guerreiros que ele pode vender para ganhar algum dinheiro. Então, Feng decide ir um pouco mais adiante, em segredo, e assim que ele avança um pouco, Feng vê algo muito estranho. Havia um grupo de muitas criaturas, vestindo roupas brancas e com um símbolo estranho na cabeça. Feng volta furtivamente para perto do leão e prefere ficar sentado ao lado dele. Então, Feng verifica seu sistema para ver se pode fazer um upgrade. Para se tornar um artista marcial de nível 4, ele precisava de 2 milhões de dólares e seu sistema também estava pedindo um sacrifício de sangue. Por isso, Feng decide que não pode fazer isso agora. Algum tempo depois, vemos Feng que tenta conversar com o leão, e ele diz que se puder ir embora dali, promete que voltará mais tarde para lhe dar muita ti e também trará muitas caças para ele. Depois de dizer isso, Feng sai dali em segredo. E pouco tempo depois, vemos que Feng de alguma forma encontrou sua equipe. Mas enquanto procurava por seus professores e amigos, ele lutou contra muitas pessoas, o que era muito perigoso. E quando Feng volta, ele estava sangrando por todo o corpo. Em seguida, Feng é de lado rapidamente para o hospital. E seus professores o bombardeiam com perguntas ali. Então, Feng diz que quando estava lá, então havia uma grande multidão que vestia roupas brancas e tinha um símbolo estranho. Na verdade, o símbolo parecia um sol e flores. Ao ouvir isso, todos os professores de alto nível ali presentes ficam muito preocupados, pois o assunto era muito sério. Porque era possível que as pessoas de lá estivessem planejando atacar a humanidade. Todos os professores reúnem rapidamente uma grande força, para que se algo assim acontecesse, eles estivessem prontos para a luta. Do outro lado, vemos os amigos de Feng, que dizem que vão resolver o problema se algo acontecer. Mas Feng não estava pensando assim, porque ele sabia o quão altos eram os níveis de lá, e aquilo não era uma partida de treino, onde se alguém morresse poderia ser salvo. Mas Feng não era de desistir assim. Ele pede algumas pílulas de alto nível aos professores, e desta vez eles não recusam. Com as pílulas, ele se recupera um pouco e decide que precisa atingir o nível de Wong, custe o que custar. Então, outro aliado traz uma arma muito forte, que é dada a Feng, porque Feng matou muitas pessoas lá dentro, e a arma poderia ajudá-lo muito a lutar lá. Do outro lado, vemos os soldados e professores, que estavam totalmente prontos com suas armas. No momento seguinte, vemos Feng que estava sentado sozinho, meditando um pouco para que pudesse se recuperar e aumentar seu poder com a ajuda de seu sistema. Em seguida, vemos Feng saindo, onde ele encontra Franklin, que estava muito animado para essa partida, porque estava prestes a alcançar o nível 4. Agora, antes de irem para a partida, todos os alunos são reunidos e avisados de que seria uma missão muito perigosa. Todos os alunos teriam que seguir as instruções dos soldados e agir de acordo com eles. E agora, eles finalmente entram no campo de batalha. Os professores de elite confirmam que ainda não enviaram os guerreiros mais fortes. Os inimigos que temos pela frente são apenas de nível 3 ou 4. Então, os professores de elite presentes dão a ordem de começar a luta. Assim que a luta começa, parece que o chão está tremendo. Feng e Dong formaram uma equipe e estavam se saindo muito bem juntos. Eles estavam matando todos os inimigos presentes aos poucos. Mas, de repente, um inimigo de nível 5 chega, que era muito forte. Assim que ele chega, o jogo muda completamente. Feng e Dong decidem ir e acabar com ele. Mas então vemos Franklin, que pula sobre ele sem pensar. E depois de lutar um pouco, Franklin enfia sua grande espada na barriga dele e o mata. Aproveitando isso, todos os soldados presentes lançam um canhão neles. Com isso, o time da humanidade estava vencendo aos poucos. Mas ao ver que o time da humanidade estava vencendo, artistas marciais de nível 8 chegam por conta própria. E assim que eles chegam, a aura do campo de batalha muda completamente. Era como se estivessem dizendo, vocês não podem nos vencer. Então todos os professores de nível 6 presentes começam a atacá-los. Mas nenhum professor consegue derrotá-los de verdade. Aos poucos, todos os sêniores e professores presentes estavam sendo derrotados. A situação estava ficando muito intensa. Mas, de repente, o diretor e os outros professores de elite chegam. E eles também são artistas marciais acima do 8º nível. Todos os diretores de diferentes instituições ali presentes eram artistas marciais de 8º nível. E os diretores das outras instituições também chamaram seus aliados, como Heng, da equipe vermelha, e todos os outros. Vemos que a luta estava ficando muito intensa. Mesmo todos os diretores juntos não conseguiam derrotar o general inimigo. Então, vemos o diretor, que decide agora eu tenho que fazer isso. Então ele faz um ataque de alto sacrifício, e o ataque foi tão grande que poderia matar qualquer um, o que mata o líder da equipe inimiga.
E como o líder da equipe inimiga havia sido morto, os outros inimigos não tinham mais propósito. Por isso, os inimigos presentes se matam. Depois que tudo isso acontece, todos ficam em silêncio. Então, todos os diretores dizem que o diretor deles deu a vida para o bem da humanidade e da próxima geração. E nunca poderemos nos esquecer deste sacrifício. E com isso, essa temporada também termina aqui. Então, pessoal, não se esqueçam de me dizer o que vocês acharam deste anime. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e ativar o sininho. E o Rebobina se despede, até a próxima.